Agora, tem uma irmã que é mãe de uma menina, não é das nossas células, mas teve no nosso último encontro dos juvenis aqui, e a mãe dela sofreu uma crise de ansiedade, de ontem para hoje parece, e fato que nessa crise ela deu um AVC, estava em Goiânia, está na UTI, e segundo o médico, se ela voltar, ela vai ficar com algumas sequelas. Então nós vamos orar declarando vida de Deus, restauração, cura na vida dessa mulher. O nome dela é Denise, e vamos declarar isso. Nós nos levantamos para trazer a vida de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Nós somos a igreja, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja, nós temos a voz que proclama, a voz que libera a palavra de poder. E nós vamos liberar a palavra de poder sobre essa pessoa, a Denise. Lembra dela. Se tem mais alguém na sua casa, algum conhecido seu que está enfermo, precisando de oração, menciona o nome dele também. Menciona, porque agora é o momento de nós orarmos por isso, por cura. E o Senhor vai lhe trazer alívio, salvação na vida da Denise, lá em Goiânia, lá onde ela está internada. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nós oramos nesse momento. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, a vida dessa irmã, Denise, ó Deus, da sua família. Ó Deus, nós apresentamos todos aqueles que estão enfermos nesses dias, irmãos da nossa igreja, ó Deus, parente de irmãos que estão enfermos. Nós liberamos agora uma palavra de cura, restauração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita a Denise lá naquele leito de UTI, visita ela, restaura. Pai, nós chamamos ela a vida, chamamos a vida de Deus, a vida plena, restauração da sua saúde. Toda sequela do AVC seja destituída agora, seja destituída, perca suas forças, perca a sua ação na vida da Denise agora, em nome de Jesus. Liberamos a palavra de cura, porque a palavra do Senhor, em Isaías 53, diz que Ele levou nossas dores, nossas doenças, enfermidades sobre Ele na cruz. E por isso nós declaramos que nós somos curados, somos sarados. Os irmãos são sarados, são curados, seus familiares são curados, são sarados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa a família da Denise, abençoa sua filha, seu esposo, abençoa sua casa, traz salvação naquela casa. Oh Deus, nós declaramos vida de Deus, que a luz do Senhor resplandeça naquela família nessa noite, em nome de Jesus, que ela possa testemunhar o milagre do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos orar pela nossa igreja também, amém? Tivemos ontem um jantar poderoso com as famílias aqui. Nós precisamos orar, vamos orar pela nossa igreja, por cada irmão, por cada irmã, por cada família, por cada casa, para que nesse tempo haja um despertar do Senhor. Amém, irmãos? Haja um despertar, que nós possamos separar de fato os domingos para estarmos reunidos, reunido, é o dia de nós adorar o Senhor, o dia de nós louvar. Nós vamos falar de louvor, de adoração ao Senhor agorinha, mas que haja isso no nosso coração, o coração de cada membro, sabe, de nós não negociarmos o domingo para adorar o Senhor. O domingo é do Senhor, o domingo é de nós adorar a Ele, é de entregar para o Senhor. O domingo nós estávamos com a nossa família, e a noite é celebrar o Senhor na igreja. A igreja é quando nós reunimos aqui, amém, irmãos? Ora, vamos orar, sabe, eu não posso aceitar, que eu percebo que é um espírito, é algo espiritual, e nós não podemos aceitar. Nós vamos orar para quebrar toda essa ação maligna, que às vezes prende os irmãos de não vir para o culto do domingo. O domingo é o nosso maior dia de expressão de adoração ao Senhor. Nós adoramos durante a semana nas nossas casas, no meio da semana nós adoramos como célula, mas domingo é o dia da igreja expressar esse louvor e adoração ao Senhor. É o dia que nós declaramos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Rei, quem que é o nosso Senhor e Salvador. É no domingo que nós declaramos isso, amém, irmãos? De maneira prática, reunidos, onde há unção fluindo na nossa vida como corpo de Cristo. Então vamos orar. Ore por cada irmão. Você que é líder de célula, de criança, de adulto, ore pelos irmãos da sua célula, não aceite que eles fiquem
sem estar no culto. Esse é o dia dele estar aqui. Não por causa da igreja, não por causa de alguém, de mim ou de quem quer que seja, não, mas por causa do Senhor. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos nessa noite. Nós oramos pela vida da igreja. Nós declaramos, ó Deus, o mover do Senhor sobre nós. Ó Deus, um tempo de avivamento, de crescimento, de despertamento no nosso meio. Despertamento dos irmãos. Ativa cada irmão, cada irmã da nossa igreja. Ó Deus, para que esse dia seja o dia do Senhor, seja o dia de entrega, seja um dia de adoração, um dia de louvor. Pai, o diabo não vai roubar o dia dos nossos irmãos, não vai roubar a adoração que é do Senhor, não vai roubar a celebração que é do Senhor, não vai roubar, ó Deus, aquilo que é do Senhor. Eu não aceito, ó Deus, como pastor dessa igreja, eu me levanto, ó Deus, para repreender todo espírito maligno, tudo que tem roubado a preguiça, o desânimo, a frustração, o mal-estar, a enfermidade, tudo que tem roubado os meus irmãos de celebrar o Senhor nesse domingo. Pai, cada domingo nós estamos aqui para levantar o seu nome, para dizer que o Senhor é rei, para dizer que o Senhor é nosso Senhor e Salvador, para recebermos palavra, para receber o pão vivo que desceu do céu, para nos sermos cheios, alimentados pelo Senhor. Toda obra do diabo, todo levando o inimigo, cai por terra agora nas famílias, nas casas, nas crianças, nos juvenis, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos. Pai, que cada domingo, alguém em cada casa possa se posicionar. Hoje é o dia de eu celebrar o Senhor. Hoje é o dia da nossa família celebrar o Senhor. Vamos todos servir ao Senhor nesse dia. Pai, em nome de Jesus, destrava os irmãos, destrava cada família, destrava as nossas células, libera cada irmão, libera, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos ainda abençoando as nossas células que voltarão, ó Deus, a funcionar nessa semana. Libera cada célula, cada ambiente, cada casa, libera cada líder, ó Deus, usa nessa semana, usa, traz um tempo de avivamento, de salvação, libera os visitantes, libera a unção de Deus, libera, Deus, poder de Deus em cada reunião de célula, em nome de Jesus. Nós declaramos poder de Deus, um avivamento, ó Deus, sem medida nesse tempo, onde as células retornarão, ó Deus, e nós declaramos líderes incendiados com o Espírito Santo, anfitriões incendiados pela presença do Senhor. Ó Deus, cada membro das células serão cheios da vida de Deus. Eles levarão outras pessoas para as células, eles não estarão sozinhos, porque eles nasceram para se multiplicar, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Vai ser assim em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Deus abençoe você, meu irmão. Vamos fazer a nossa oferta agora no final, como fechamento do nosso jejum, encerramento do nosso jejum. E eu queria reforçar com os irmãos que amanhã, irmãos, nós estaremos começando o nosso cursão, a turma do cursão e do CTL. E amanhã vai ser a aula inaugural. Então eu queria, se você que não fez inscrição ainda, venha para a aula amanhã. A aula começa às 7h15. É uma aula por semana apenas. É toda segunda-feira, às 7h15. Então são 12 aulas do cursão e o CTL é 10 aulas. Se você já fez o CTL dos semestres passados, você pode começar amanhã também. Aliás, se você fez o cursão no semestre passado, amanhã você pode começar o CTL, curso de treinamento de líderes. Pastor, mas eu nem quero liderar. Não tem problema. Venha se preparar, venha se capacitar, venha receber de Deus. A palavra do Senhor fala que nós somos um grande exército do Senhor. E um exército, irmãos, é um povo que está pronto. Talvez hoje você não sentiu o despertar para liderar, mas pode ser que amanhã Deus te chama para uma liderança, para liderar crianças, para liderar jovens, para liderar adultos. É de uma hora para outra. Pedro estava pescando. A palavra do Senhor diz que Pedro estava pescando. Tinha voltado para a beira da praia. E de repente Jesus chega, pede o barco dele emprestado, fala: deixa eu usar seu barco por um minuto. E a Bíblia diz que ele subiu no barco e começou a pregar para a multidão que estava na praia. E logo que terminou de pregar, aí ele chama então Pedro para segui-lo. Para seguir. Então foi de repente.
Jesus não falou para ele: olha, ano que vem, mês que vem, semana que vem eu vou passar aqui e você vai me seguir, vai ser meu discípulo. Não, Jesus chamou ele: vem após mim, que eu vou fazer você pescador de homens. Amém, irmãos? Então Deus tem um chamado para cada um de nós, mesmo que você não sente nada. Mas o CTL é para quem vai liderar? Não, é para toda a igreja. É para você evangelizar, aprender a evangelizar alguém no seu trabalho, na sua escola, aprender a evangelizar na sua casa, aprender mais da palavra de Deus, aprender mais sobre a igreja, qual que é o nosso trabalho, qual que é a nossa visão. Então vem aprender. Se você já fez o cursão, esse é o tempo de você fazer o CTL. Se você não fez o cursão, esse é o tempo de você fazer o cursão. Amanhã começa às 7h15 as aulas do cursão e CTL. Amanhã vai ser a aula inaugural. Então vai ser cursão e CTL tudo junto, a primeira aula, para nós dar toda a direção e liberar uma palavra sobre os irmãos para o semestre do cursão e do CTL. Cursão é o curso de maturidade do Espírito. Você quer aprender a crescer no Senhor, a ter maturidade? O cursão é para você. Você vai aprender matérias como guerra espiritual, o reino e a volta de Jesus. Você vai aprender matérias como como andar no Espírito, transformação da alma, os dons espirituais. São várias matérias, são 12 matérias. Cada matéria você vai aprender em um dia da semana. Toda segunda-feira é uma matéria nova e um professor novo também que vai estar dando a matéria para você. Amém, irmãos? Eu espero então os irmãos que vão fazer o cursão CTL amanhã aqui conosco. E se você ainda não decidiu, mas quer vir, quer entender como é que funciona, vem, eu vou estar te explicando amanhã direitinho como é que funciona, a grade curricular, os horários, tudo certinho para você amanhã, em nome de Jesus. Amém, amados? Quero ministrar uma palavra de Deus na sua vida, que hoje nós vamos falar sobre misericórdia do Senhor, sobre a nossa vida. O tema é: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Você pode dizer? Vamos falar juntos? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém, glória a Deus, aleluia. Hoje é o encerramento do nosso jejum, né? É o último dia do nosso jejum. É o último dia que nós estamos jejuando e orando pelas famílias. Ou seja, quer dizer que para agora? Não, continua intensificando a sua oração pela sua casa, pela sua família. O jejum e a oração, esses 21 dias, é só um intensivão. É só para nós pegar o ritmo, amém, irmãos? Só pegar o embalo. Você vê quando o carro não quer pegar, você dá uma empurrada nele, ele pega o embalo e dá um tranco e pega. Então, em jejum é só para dar aquele tranco. Falar: agora eu sei. Agora eu aprendi o caminho das pedras. Agora eu sei como é que é. Aprendi a lidar com minha esposa, aprendi a lidar com meu marido, aprendi a lidar com meus filhos, aprendi a lidar com minha casa, aprendi do Senhor. Então agora eu vou intensificar isso, vou colocar isso em prática, vou vivenciar isso, vou orar mais, vou ser mais, buscar mais o Espírito Santo, para que eu possa o quê? Frutificar os frutos do Espírito. Então intensifique agora, daqui para frente, viva. Não há uma mágica, irmãos. Passei dos 21 dias, agora aconteceu a mágica. Não, é algo que é espiritual. Isso é um estilo de vida, se torna algo para dentro de você. E ontem nós tivemos um jantar poderoso aqui. Os irmãos gostaram do jantar? Amém? Amém mesmo? Amém. Para os casais, aqueles que são casados, vai ter um jantar para os casais, que vai ser em julho. Julho não, junho. Amém? Eu olhei a data lá, parece que é dia 8 de junho. Então, prepare. Nós estamos vendo se vai ser em algum lugar, a gente está planejando ainda. Tá, então, mas eu posso adiantar para você. Vai ser R$100 o casal. Então já prepara o seu recurso, já separa. Ah, pastor, eu posso pagar de 2 vezes? Posso começar a pagar agora? Pode. A partir do domingo que vem nós vamos estar lançando, vamos estar falando sobre isso. Porque você já se programar, você que é casado, eu acredito que é importante você ir. Vai ser o momento dos casais. Amém, irmãos? Esse é um momento precioso para os casais. Nós tivemos o jantar dos casais lá essa semana em Goiânia. E lá foi R$200 por casal também. Então quero compartilhar uma palavra com você. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Abra sua Bíblia lá no Salmo 118, versículo 8.
Salmo 118, versículo 8. Quando você encontra aí, nós estávamos orando aqui agora há pouco pela Denise. Aí esse dia nós estávamos orando pela irmã, esqueci o nome dela agora, tem um branco aqui. E ela foi curada, totalmente curada, né? Nós oramos aqui semana passada também, durante o jejum, pelo Keiso, né? E a notícia até quando nós tivemos é que ele estava melhorando, né? Isso. Nós oramos aqui à noite, ele estava com hemorragia, né? E no dia seguinte, ele já tinha tido uma melhora significativa, né? Então, nós cremos também que a Denise terá uma melhora significativa na vida dela, para a glória do Senhor Jesus. Nós tivemos também, meio dia, orando ali na casa da irmã, esqueci o nome da irmã, mãe da irmã Maria. E ela estava mal aquele dia, com tontura, pressão alterada. E nós fomos lá na casa dela, antes do culto aqui. Também nos oramos. E nós saímos de lá, e ela foi curada imediatamente. No dia seguinte, foi no dia seguinte, né? Que ela já estava boa, restaurada, curada totalmente. Onde estava aqui no jantar conosco, hoje está ali, para a glória do Senhor Jesus, amém? Então a oração da igreja, ela é eficaz, ela tem poder, amém, irmãos? Essa é a oração do justo. Então, encontrou aí? Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem. Vamos ler junto? Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem. Essa é a verdade do Evangelho para nós. Uma das palavras que mais tem na Bíblia, irmãos, ou na palavra de Deus, é que nós devemos confiar no Senhor. Nós somos o tempo todo chamados a confiar no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Por que o Senhor nos chama a confiar nele? É porque o Senhor, ele quer fazer na nossa vida algo grande. Mas qual que é a nossa tendência? É confiar no homem. A sua tendência é confiar nas pessoas. A nossa tendência é confiar em nós mesmos. O que é isso? Confiar no homem. É confiar na promessa daquilo que a pessoa te falou, promessa que alguém te fez. Confiar na porta que aquela pessoa vai abrir para você, aquela promessa de emprego. Confiar, estou falando de casamentos, né? Confiar no cônjuge. Quando seu esposo ou esposa fala, não, eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. Aí você confia nisso. Aí logo uma semana, 2 semanas depois, as coisas mudam. Aí você percebe, poxa, eu confiei, você falou isso que ia mudar e você não mudou. Você está a mesma pessoa, você está fazendo as mesmas coisas. O que é isso? Confiar no homem. Quando nós confiamos no homem, nós fracassamos. Então por isso que a palavra do Senhor nos chama a confiar na palavra, confiar no Senhor. Esse texto, irmãos, se você for observar na sua Bíblia, você faz essa pesquisa, ele está bem no meio da Bíblia, bem no meio, bem no centro da palavra. Por quê? Isso tem um sentido espiritual. O sentido é que você deve confiar no Senhor e não nos homens, e não nas pessoas, e não em você, naquilo que é mortal. Não confie naquilo que é mortal. Não confie em você mesmo. Não confie naquilo que você pode fazer. Ano que vem eu vou ser diferente. Ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem vou começar tal coisa. Ano que vem vou abrir meu negócio. Ano que vem eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Ano que vem eu vou jejuar mais, eu vou orar mais. Ano que vem eu vou liderar uma célula. Ano que vem eu vou fazer isso. E o que acontece? Que o ano que vem chega e você não consegue fazer nada daquilo. Por que, irmãos, que você não consegue? Porque você confiou só em você. Foi uma promessa que você fez para você mesmo. Não tem força. Você não consegue fazer as coisas, planejar e fazer. A palavra de Deus diz que é o Senhor que opera em nós tanto o querer como o realizar. Então não é você, mas é o Senhor. É Ele que opera. Operar é o quê?
é o fazer, é Ele que faz em nós. Tanto o querer como o realizar. Só Ele pode fazer isso. Talvez você pense que é você que vai planejar e vai executar aquilo. Mas a palavra do Senhor está dizendo, no mundo espiritual funciona diferente, irmãos. E você foi trazido para esse mundo, para esse reino, onde o Senhor Ele vai gerar o querer, vai operar o querer na sua vida, e também vai operar o realizar. É isso que Deus faz. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Por isso Ele está nos chamando hoje. Melhor é você buscar refúgio, proteção, guarida, cuidado, suprimento no Senhor, do que confiar em homens. Os homens falham, os homens são mortais, mas Deus é eterno. Hoje as pessoas prometem uma coisa, amanhã muda totalmente. As promessas mudam. Eu já tenho pelo menos 18 anos que eu lidero. Comecei como líder de célula, liderando uma célula, discipulando, e agora estou aqui com os irmãos. Então tem 18 anos, 20 anos que eu tive um encontro com Deus, e 18 anos liderando. E nesses 18 anos, irmãos, eu já ouvi muitas pessoas dizendo para mim: pode contar comigo, estou com você, conta comigo, estou junto com você, estou junto para levantar essa célula, estou junto para nós levar essa célula a crescer, estou junto com você para isso, para aquilo. Mas o que acontece? As pessoas não conseguem. Então quando alguém chega falando: estou com você, estou junto, conta comigo, a minha confiança não está nele, a minha confiança está no Senhor. Porque eu sei que Ele vai falhar, Ele não dá conta. Quando a pressão vem, quando as coisas vêm, Ele foge, Ele vai embora, Ele desaparece. Eu estava conversando com um pastor esse dia, lá de Portugal, e ele falando, né, que estava começando a igreja, né? Na verdade a igreja já tinha acontecido lá, mas teve um problema lá. A igreja praticamente fechou. E esse pastor então foi enviado para lá, cidade de Porto. Interessante que estava com 5 células, parece, 3 células. E agora estava planejando abrir o prédio, né? Começar os cultos no prédio. E tinha um irmão lá que chegou: olha, conta comigo, estou aqui e tal. Irmão, era um irmão tinha uma certa quantidade tinha uma posse, né? Ele falou: conta comigo, estou aqui, vou ajudar financeiramente a igreja, nesses primeiros tempos e tal. E o que aconteceu? Ele ficou feliz: amém, irmão, glória a Deus e tal. O irmão se dispôs a liderar uma célula, botou o irmão para liderar uma célula, né? Então tá bom, eu vou ajudar a pagar o aluguel do prédio e tal, conta comigo. Nos dias de mudar, para o prédio, o que aconteceu? Esse irmão simplesmente mudou de cidade, foi para outra cidade. Aí o pastor falou: irmão, mas como assim? Você não me falou nada. Você falou que estava comigo, que eu podia contar com você, que você ia nos ajudar. Foi: pois é, pastor, mas é porque aqui na nossa outra cidade as condições são melhores para meus filhos, para minha família, para trabalho que é melhor. Então eu tive que mudar, o senhor me perdoa e tal. Então quantas vezes nós passamos por isso? Pastor passa por isso sempre, líderes passam por isso sempre. Mas você também na sua vida, quantas vezes você confiou em uma pessoa e a pessoa te deixou na mão? Então eu já aprendi, a minha confiança está no Senhor. O dia que eu fui desafiado a vir para cá, para Iporá, eu vim confiado no Senhor. Mas eram poucos irmãos ainda, mas eu vim o quê? Confiado no Senhor. Não conhecia ninguém, não conhecia ninguém daqui da cidade de Iporá. Conhecia Paulo quando eu vim conhecer a cidade, mas eu vim confiado no Senhor. Então o Senhor nos chama a confiar no Senhor. Não confie no seu marido, não confie na sua esposa, que ele vai mudar, que ele vai melhorar porque fez o jejum. Não, irmãos, confio no Senhor. O Senhor está trabalhando no meu marido, o Senhor está trabalhando na minha esposa, o Senhor está trabalhando meus filhos, o Senhor está trabalhando na minha casa. Eu busco refúgio, eu busco confiança no Senhor. Então confie no Senhor, mas não confie no homem, porque o confiar no homem vai te decepcionar. Você vai confiar no que a pessoa está te prometendo: eu vou ser o melhor homem, eu vou ser o melhor marido.
né? Eu vou ser isso. Tinha uma irmã que falou para mim, não, eu estou um dia aconselhando ela falou, estou decepcionado com meu marido, porque ele nunca muda, ele só promete, eu já não confio mais. Falei, porque você está confiando na pessoa errada. Ele não consegue mesmo, ele não dá conta. Sua confiança tem que estar no Senhor, porque quando você confia no Senhor, você coloca sua confiança no Senhor, Ele vai mudar todas as coisas na sua vida. Ele vai efetuar o querer e o realizar na sua vida. Você quer que haja mudança na sua casa? Ele vai efetuar isso, Ele vai fazer essa mudança. Ele vai realizar o que precisa ser mudado. Quando? Quando você confiar no Senhor Jesus. Amém? O Salmo 118, do versículo de 1 a 4, diz o seguinte, só voltar um pouquinho aí na sua Bíblia. O Senhor diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aqui o que a palavra de Deus nos fala e nos enfatiza nesse texto, irmãos, você vai ver vários momentos, a palavra misericórdia. Misericórdia. Normalmente você usa essa palavra quando você quer falar que o negócio assim foi, sei lá, né? Você quer expressar uma expressão, né, de um negócio que foi terrível, ruim, complicado. Aí a pessoa conta um caso para você, uma tragédia, e você fala misericórdia, misericórdia, misericórdia. Talvez você fala isso até mesmo sem entender qual que é o sentido dessa palavra, mas o Senhor está dizendo aqui que nós devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, misericórdia tem a ver com a bondade de Deus. É a bondade de Deus. E aqui ele está dizendo que essa bondade, ela dura para sempre. Ó, a bondade do Senhor sobre a sua vida, amém, irmãos? Ela dura, não só até enquanto o jejum. Ela não dura só até você acertar. Não, ela dura para sempre. Ela dura em todo o tempo. Quando você erra, quando você acerta, quando você adora o Senhor, quando você não adora, quando você vem no culto, quando você não vem, a bondade do Senhor não muda. Ela não é mutável. Ela dura para sempre. Ela permanece para sempre, amém, irmãos? Então a palavra do Senhor está dizendo, por que nós devemos render graça? Porque a sua misericórdia dura para sempre, e Ele é bom. Então o Senhor enfatiza aqui a sua misericórdia. Então, quando as pessoas do mundo, os homens que não conhecem a Deus, eles falam às vezes que Deus, mas você fala que Deus é bom, que Deus é misericordioso, por que acontecem tantas tragédias? Por que acontecem tantas coisas ruins? Alguns perguntam, por que aconteceu o dilúvio? Por que aconteceu a Torre de Noé, que teve a confusão das línguas? Então, muitas perguntas que as pessoas fazem. E elas fazem essa pergunta porque eles não conhecem a bondade de Deus. Às vezes você fica sem saber o que responder, mas não deveria, porque você já teve uma certa experiência com a bondade de Deus. Então essa resposta está clara para você. Deveria estar clara. Todas as vezes eu já conversei com algumas pessoas que teve filhos presos, ou que tem filhos presos, ou que tem pais presos. Uma das coisas que essas pessoas falam sobre aquela pessoa, seu familiar que está preso, ele fala, não é tudo isso que ele fez. Ele não é uma pessoa assim. Ele até que é uma pessoa boa, A polícia investigou e disse que fez tudo isso, mas não foi ele que fez tudo isso. Ele é um homem bom, ele é uma mulher boa, ele é um filho bom. Ou seja, irmãos, até essas pessoas que às vezes cometeram algum tipo de crime, e às vezes nós, como familiar dessas pessoas, falamos que essas pessoas são boas, mas às vezes nós não conseguimos responder para as pessoas
sobre o nosso Deus. Às vezes nós defendemos pessoas, que estão à nossa volta, políticos, familiares, pessoas que você conhece, que até praticou alguma coisa ruim, mas você consegue defender. Ele fez isso, mas ele é um bom pai. Ele fez isso, mas ele é um bom filho. Ela fez isso, mas ela é uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa isso, boa aquilo. Mas nós não conseguimos falar de Deus para as pessoas. Talvez alguém já te fez essa pergunta: por que se Deus é bom, por que as pessoas morrem de câncer, de AIDS, crianças são abusadas, crianças passam fome na África? É assim que eles falam. Mas você teria que ter essa resposta, porque você já conhece a bondade de Deus na sua vida. O fato de você estar aqui, irmãos, é bondade de Deus, é bondade do Senhor, é misericórdia do Senhor que renova cada manhã. Então a palavra de Deus, essa palavra misericórdia, ela é usada aqui, e no hebraico ela é chesed, que significa misericórdia, que significa também amor de Deus, graça de Deus, bondade de Deus. No hebraico ela tem 4 significados para essa palavra. Chesed, que quer dizer misericórdia. Tanto significa misericórdia de Deus, amor de Deus, graça de Deus, bondade de Deus. Tudo isso está inserido nessa palavra, misericórdia. Então quando você ouvir essa palavra significa isso: bondade de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus. Isso é o significado da palavra misericórdia. E o nosso Deus, seu Deus, Ele é o supremo do universo, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Mas mesmo sendo o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, Ele é um Deus bondoso, um Deus gentil, um Deus que se importa com os filhos, um Deus que se importa com você. Em todo o tempo, Deus buscou guardar o seu povo, guardar os seus. Você acha que Deus queria que Israel, irmãos, fosse viver como escravo no Egito? Jamais. Você acha que Deus queria que Sansão morresse com seus olhos furados? Jamais. Por que isso aconteceu? Às vezes você pergunta, por quê? Não é por causa de Deus, é por causa do homem. Não é Deus que traz o mal, é o homem que busca. Porque Deus, Ele é bom, Deus é bondoso, Deus é gentil. Deus deu poder para Sansão libertar o seu povo, mas Sansão foi fazer o quê? Foi se prostituir. Deus trouxe Israel para a terra que manava leite e mel, mas o que Israel fez? Foi misturar com o povo do mundo, foi adorar os seus deuses, foi viver no meio deles, e se tornar escravo naquele lugar. Mas Deus é bom, Deus é bom. Então Deus tira ele de lá com seu braço forte e traz de novo para a terra que manda leite e mel. Deus levanta o libertador. Tanto que Deus é bom, que Deus faz eles atravessar no meio do mar vermelho, com os pés enxutos, mar se abre, irmãos. Algo fora do contexto, fora do normal. O mar se abre, eles passam, aquele tanto de gente caminhando no meio do mar, e vem o povo de Faraó perseguindo eles, e morre afogado. Aí você pensa, mas se Deus é bom, salvou o povo de Israel, por que não salvou os egípcios? Deus, Ele é bom. Ele encontrou e trouxe todo meio de salvação para todos os homens. Mas uma coisa é fato: Deus, Ele abençoa os seus filhos. Você é filho de Deus. Nós lemos, já falamos durante a semana sobre a casa que tinha trevas e nas casas que tinha luz. Se Deus te chamou para ser filho, irmãos, há uma bondade de Deus sobre você, e qualquer pessoa pode entrar debaixo dessa bondade. Mas o que acontece? As pessoas não querem.
Elas querem entrar debaixo do mal, da perdição, da tragédia. É disso que eles querem entrar. Mas Deus é bom, Deus tem coisas boas para as pessoas, Deus tem bondade para os homens. Irmãos, tem pelo menos 2000 anos nós estamos pregando sobre a bondade de Deus. E nem todo mundo é salvo, nem todo mundo quer. As pessoas recusam a bondade de Deus. Pode ser o cara que está jogado na sarjeta, você fala do Senhor para ele, ele não quer. O cara está perdido nas drogas, você fala do amor de Deus, ele não quer, ele recusa a bondade. O que você acha que vai acontecer com ele? Coisas boas se ele está recusando a bondade? Não vai. Mas sobre a sua vida tem bondade de Deus. Tem bondade de Deus sobre você. Deus tem bondade liberada sobre o mundo. A salvação foi pela humanidade. O amor foi derramado pela humanidade, pelo mundo inteiro. Mas o que precisa agora? Essas pessoas andar em direção à bondade de Deus, andar em direção à luz de Deus, buscar o Senhor, querer a bondade de Deus na sua vida. Então o Senhor, Ele é poderoso, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos um Deus tão grande, santo, justo, que poderia nos repulsar da sua presença, mas Ele é tão bom, que Ele atrai a sua presença para nós. Ele atrai. Se nós fôssemos comparar, seria comparar alguém muito rico, que vive dentro de uma mansão, e ele pegar mendigos na rua e trazer para dentro da sua casa. Nos Estados Unidos tinha um homem que fazia isso. Ele era muito rico. E ele então ia nas ruas, pegava os mendigos, levava para sua casa. Lá dava banho, roupa limpa, deixava tomar banho na piscina, fazia um banquete para essas pessoas. Mais ou menos isso que o Senhor fez conosco. Nós éramos os mendigos, sujos, maltrapilhos, cheios do pecado, mas o Senhor nos trouxe para a sua presença. Amém, irmãos? O Senhor nos trouxe para o seu reino. Isso é bondade de Deus. Isso é bondade de Deus. Nós matamos Jesus, mas mesmo assim Ele nos trouxe para o seu reino. Esse homem que eu estou contando a história dele, sabe que ele morreu assassinado por um desses mendigos. Um dia ele levou um mendigo para sua casa, e ele matou esse homem. E foi perguntar para ele por que ele tinha matado. A polícia entrevistando ele, né? Depoimento. Por que você matou? O fulano que só queria o seu bem, só fazia coisas boas para você, dava comida, dava roupa e tal. Aí ele falou que é porque ele não gostava daquilo. A vida dele era na rua. Ele não gostava de estar ali. E direto aquele homem ia lá buscar ele lá na praça onde ele vivia e trazer para a casa dele, mas ele não gostava de estar ali. Olha só, irmãos, como é que são as coisas, né? Nós éramos esses maltrapilhos, nós matamos Jesus, mas a bondade do Senhor veio sobre a nossa vida. Amém, irmãos? A bondade do Senhor veio sobre você. Então a bondade, a misericórdia do Senhor é sobre nós. O Senhor é um Deus grande, mas Ele é bom. Ele se importa com você, Ele se importa com suas lutas, com suas crises. E o Senhor quer fazer muito mais na sua vida, porque Ele é como o Cordeiro que sacrificou por nós. Jesus, Ele levou toda a ira de Deus sobre si, lá no madeiro, lá na cruz. Então não fique pensando que a ira de Deus vai vir sobre a sua vida, irmãos. Eu sei que tem muito crente que tem medo de Deus, tem medo de Deus pesar a mão, tem medo de Deus jogar praga, tem medo da ira de Deus vir sobre você. Por que você tem esse medo? Se Ele é bom, se está dizendo que Ele é bom, por que você tem medo de Deus? Por que você faz as coisas para Deus por causa do medo? Deus não quer que você ame Ele, Deus não quer que você adore Ele, Deus não quer que você louve a Ele por medo.
Eu vou orar agora, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus, porque senão Deus vai quebrar minha perna. Eu vou na igreja hoje, porque senão Deus vai me matar. Não, irmãos. Não faça por medo, porque Deus não é assim. A palavra do Senhor fala que quando o verdadeiro amor chega, o medo vai embora. Quando o verdadeiro amor chega, e qual que é esse perfeito amor? É o amor de Deus. Quando você sabe que você é amado, o medo de tudo vai embora, até o de Deus. Até de Deus. Você não tem que ter medo de Deus, porque Deus é bom. Ele tem coisas boas para você. Pastor, e se eu errar? Ele continua sendo bom com você. E se eu pecar? Ele continua sendo bom com você. Pastor, e se eu desviar? Ele continua sendo bom com você. Pastor, se eu não entregar minha oferta, ele continua sendo bom com você. Se eu não entregar meu dízimo, ele continua sendo bom com você. Ele não muda porque você muda. O amor de Deus, a bondade de Deus não muda por causa das suas deficiências, suas debilidades, irmãos. Ele é bom. Ele não é bom porque você faz coisas boas. Não, Ele é bom porque Ele é bom. A natureza de Deus é essa, é ser bom. E como Ele é bom, como Ele é o amor, Ele nos ama. Ele faz bondade na sua vida. Então não tenha medo de Deus. Se você tem dificuldade de entender isso, fala: Espírito Santo, me ajuda. E dá revelação disso. Porque eu não quero ter medo do Senhor. Eu quero ser um filho que se aconchega nos seus braços. Seja qual dia que for, seja no pior dia da minha vida, eu quero encontrar refúgio no Senhor. Nós lemos aqui que o homem deve buscar refúgio no Senhor. E aqui ele não está dizendo que é aquele que fez, que está perfeito, aquele que orou naquele dia, aquele que jejuou naquele dia, aquele que ofertou naquele dia, aquele que não pecou naquele dia. Não, ele está dizendo que todos devem se refugiar no Senhor, devem buscar refúgio, mas jamais confiar no homem. Mas talvez você confia mais no homem, que você julga ser bom, do que em Deus. Você confia mais nas pessoas que você conhece, como sendo pessoas boas, do que em Deus. Meu irmão, isso é um disparate. Porque o mundo crê assim, às vezes ele quer trazer essa mesma crença para você. O mundo crê assim, ele crê que Deus é mau. Eu estava falando com minha esposa hoje sobre nós, dentro de nós tem algo que clama por justiça, mas não é a justiça de Deus normalmente. Isso vem desde Adão. Quando Adão pecou, qual foi a justiça que ele exigiu naquele dia? Ele disse que ele não tinha culpa, mas a culpada era Eva. E Eva apontou para a serpente. E a serpente não tinha para quem apontar, né? Mas desde Adão, o homem ele tem a sua justiça. Não, eu não sou culpado, eu sou perfeito. O problema é minha esposa. A esposa que o Senhor me deu, que é uma problemática, desequilibrada. Aí a mulher fala: não, Senhor, eu sou perfeita. Eu não sou tudo isso que Adão está falando. O problema é que aqui no jardim tinha uma cobra, tinha uma serpente que falava. Então nós estamos sempre exercendo a nossa justiça própria. E essa justiça própria impede você de desfrutar da justiça de Cristo. Quando Abel apresentou o seu sacrifício, a sua oferta diante de Deus, e foi aceita como um cheiro suave, o que aconteceu? Caim, que também ofereceu sua oferta, se enfureceu. E o que fez com que ele exercesse sua justiça? Ele foi lá e matou seu irmão. Aí você pensa: mas se Deus é bom, por que Deus deixou matar Caim, matar Abel? Por que Deus deixou a Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Irmãos, Deus não criou você para ser robô. Deus é bom. Deus colocou tudo no jardim. Tudo. Não faltava nada para Adão. Ele não tinha falta de nada.
Mas o que ele foi ouvir? Ele foi ouvir através da serpente, que a serpente era o diabo, que Deus não era bom. Por isso Deus estava guardando uma árvore para ele. Mas Deus tinha dado tudo. Aí o ser humano aparece dizendo aí, não, Deus não é bom, porque as crianças estão morrendo. Aí não sei o que, não sei o que. Mas a pessoa, ela tem uma vida. A pessoa vive, a pessoa come, a pessoa deita, acorda. Recebeu uma vida de Deus. Recebeu o sol, recebeu a chuva, recebeu o ar para respirar, recebeu o sangue, recebeu o coração para pulsar no seu peito. Mas ele está dizendo que Deus é mau. Isso é um absurdo. E às vezes nós vamos caminhando com o mundo e falando, e começa a pensar, não, realmente, né? Aí ele te pergunta, você não sabe responder, dizer que Deus é bom. Você poderia falar, não, Deus não é mau, Deus é bom. O fato de você estar vivo fala da bondade de Deus. O fato de você estar trabalhando fala da bondade de Deus. O fato de você poder respirar fala da bondade de Deus. Tudo isso é bondade de Deus. Então você, meu irmão, você é filho de Deus. Veja Deus como seu Pai bondoso, amoroso, gentil com você. Ele não vai quebrar a sua perna, Ele não vai pesar a mão sobre você. Eu sei que essa é uma palavra que é usada, foi muito usada pelas igrejas, que hoje está perdendo esse peso que tinha. Por que isso é usado, irmãos? Quero que os irmãos se ofendam. Acho que não tem ninguém que é católico aqui, né? Mas como é que era a maneira das pessoas prender as pessoas dentro de uma religião? Isso é usado pelos religiosos. A maneira de prender uma pessoa na religião é colocando medo nela. Vai eu não sei, mas eu já estudei um pouco já. E as pessoas, quando elas se tornam maçons, existe uma promessa que eles não podem sair. Existe esqueci o nome certo que eles fazem, tipo um voto que eles fazem, que eles não podem sair. Porque se sair, né, vai algo ruim acontecer com eles. A igreja católica tinha isso também. Se eles saíssem, se eles parassem de adorar as imagens, de ir na missa, de fazer aquilo, de comungar, Deus ia cobrar deles. Aí veio as igrejas reformadas, em 1400 alguma coisa, quase 1500, através de Martim Lutero. Aí as igrejas criam no Senhor Jesus, na salvação, pela fé, através da graça, através da graça pela fé, mas cultivaram essa mesma prática. Olha, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, Deus vai pesar a mão em você. E as igrejas cultivaram isso durante muitos anos. Para quê? Para prender. Então, que eu não vou pregar para prender você aqui na igreja videira. Se você quiser ir para outra igreja, você é livre, irmãos. Eu não vou dizer, se você sair da igreja videira, Deus vai quebrar suas pernas, Deus vai pesar sua mão, uma maldição vai estar sobre você, Deus vai te castigar porque você está me deixando só. Não vai. Nós não fazemos isso. Você é livre em Cristo. Você tem liberdade em Cristo. Você é livre no Senhor Jesus. Deus não quer pessoas, o cabresto, não. Então as igrejas, os pastores usavam esse termo para prender os irmãos ali naquele lugar, religiosamente falando. Se você sair, Deus vai pesar a mão. Ah, isso está acontecendo na sua vida, minha irmã? Porque você não está vindo mais na igreja. Ô, meu irmão, você está acontecendo isso na sua vida, essa doença? É porque você parou de dizimar. Não, esse negócio está acontecendo, você está desempregado. É Deus pesando a mão. Porque você saiu da igreja. Você tem um mês que não vai no culto. Ô, irmãos, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala isso. São coisas humanas. Às vezes as pessoas estão pegando texto que é para o ímpio e trazendo para os filhos. Aquilo que é para os ímpios não é para você. A ira de Deus já foi satisfeita em Cristo, na cruz. Então, a ira do Senhor não vem sobre você. Mas ela vai vir sobre alguém, algum dia, sim ou não? Vai vir. Mas não é sobre os filhos, é sobre os ímpios. E vai chegar um dia que a humanidade vai ser julgada diante do trono branco, no qual nesse dia você não vai estar lá. Qual que é o dia que você vai estar diante de Deus? Fala assim, no tribunal de Cristo.
não é no trono branco, irmãos. O trono branco vai ser para julgar os ímpios. Vai ter 3 julgamentos: o julgamento dos crentes, o julgamento das nações e o julgamento da humanidade, dos ímpios. E vai ser lá. E lá naquele dia vai ser jogado o diabo, seus anjos, os demônios, e aqueles que não aceitaram Jesus vão ser lançados no lago do fogo, juntamente com o inferno, tudo. Então vai ser lá. A ira de Deus vai vir sobre eles. Mas sobre os filhos, não. Para os filhos vai ter o que? Céu. Vai ter nova terra. Vai ter reino para os vencedores. É salvação. Para os filhos, há um cuidado, há um refúgio, há suprimento, há provisão, há alegria, há amor, há paz, há conselho, há proteção, há prosperidade, há riqueza para os filhos. Porque é para os que crê, irmãos. A bênção é para os que crê. Então a bênção é para você. Então as maldições, a ira de Deus, ela não vem sobre você em momento algum. Pastor, mas Deus não trata os seus filhos? Trata. Eu já estou 2 anos aqui. O Jonathan, a Lisete aqui, mais algum, Rafael, está aqui comigo desde o início, né? Algum dia vocês viram meu filho chegar com a perna quebrada aqui? Dedo quebrado? Quem foi isso, menino? Ah, meu pai me disciplinou. Talvez você nem sabe o dia que ele disciplinou. Apanhou só no bumbum, né? Você nem sabe. Você acha que Deus disciplina você assim, quebrando suas pernas? Pesando a mão sobre você? Colocando um câncer? Colocando uma doença? Como maldição porque você fez alguma coisa? Não, irmãos. Tira essa mentalidade da sua mente. Não aceite isso porque isso é do mundo, isso é do diabo. Por isso que o Senhor manda nos renovar a nossa mente, para que nós conhecemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes você fica perdido com esses pensamentos, se cobrando, se julgando, se condenando, porque a sua mente não foi renovada. Aí a porta fechou, saiu do emprego. Deus está com raiva de mim. Eu acho que é porque eu não fui no culto. Eu acho que é porque eu não ofertei. Eu acho que é porque eu não dizimei. Eu acho que é porque alguma coisa que eu fiz de errado. O que eu fiz, Senhor, de errado? Será que o que foi? Você fica buscando. Seu Deus é bom. Ele vai tratar você de outra maneira. Deus usa outras maneiras para tratar você. Muitas vezes as pressões na sua vida é para tratar você. Tratar o seu caráter. Então Ele manda as pressões. Pressões, não enfermidades. Não quebrando perna, não acidente. Um dia lá em Goiânia, um rapaz lá, ele era crente de uma igreja. Eu estava na loja, eu falei, aquele fulano, que era cliente aqui da sua loja, ele morreu, sofreu um acidente terrível. Um acidente que foi o corpo esparramado, tudo quanto é lado. Aí ele falou, mas também, vou te dizer, ele era desviado. Aí então Deus pesou a mão nele. Ele era desviado, afastado de Deus, todo mundo falou de Deus para ele, mas ele não queria. Aí Deus foi lá e pesou a mão nele. Oh, irmãos, não coloca essas coisas na conta de Deus. Você viu que Adão colocou a culpa na Eva. O diabo faz a bagunça e as pessoas querem dizer que é Deus. O diabo gera violência, discórdia, brigas, conflito, violência, mortes. Mata criança, estupra, traz fome, traz miséria, traz pobreza. E as pessoas querem dizer que é Deus. É o diabo, irmãos. O mundo jaz no maligno. Adão entregou o mundo para o diabo governar. E como que isso é restituído? Quando a igreja governa. Amém, irmãos? Quando nós chegamos no reino, nós saímos do império das trevas. Onde é que o ímpio está? O ímpio está no império das trevas, onde nós também estávamos, que a Bíblia diz isso. Então lá tem tudo isso. Mas para os filhos tem o quê? Tem vida e vida em abundância. Amém? Fala assim, para mim. Mais alto, mais forte, com fé. Para mim,
que sou filho, tem vida, e vida em abundância, pela graça de Deus. Então, diga os remidos do Senhor, Ele é bom. Quem que é remido aqui? Então fala assim, Ele é bom. Meu Deus é bom. Meu Pai é bom. Meu Senhor é bom. É isso que você tem que dizer, irmãos, diante de todas as coisas. O Senhor é bom. A palavra está dizendo, diga os remidos, Ele é bom. Você já foi remido, você já foi conquistado, comprado. Seus pecados foram apagados. Você agora é filho de Deus. Salmo 107, versículo 1 e 2 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos os remidos, o Senhor. Diga os remidos do Senhor, os que Ele resgatou com sua mão forte do inimigo. Então você foi resgatado, tomado do inimigo. O inimigo estava trazendo maldição sobre você, morte, sofrimento, crises. O inimigo sim, ele quebra a sua perna. O inimigo sim, ele traz doenças sobre você. O inimigo sim, sobre você não, irmãos. Estou falando você assim, sobre o mundo, sobre o homem. Não sobre você que é filho de Deus. Estou falando sobre o homem. O diabo sim, traz enfermidade sobre o homem, traz maldição, traz conflitos, portas que se fecham, tristeza, traz escassez, ele traz miséria, ele traz acidente, ele traz a morte. Ele é o anjo da morte. E o Senhor resgatou vocês das mãos desse inimigo. Você acha que Deus ia resgatar você para te tratar da mesma maneira? Por isso que a palavra de Deus fala, se você achar, Isaac, projeto, onde a palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito de medo, para andarmos outra vez atemorizado. Deus não mudou você de dono. Ele não é como o diabo. Você mudou de lugar, fala, o diabo era terrível, lá eu sofria, né? Tem uma canção que fala assim, que lá eu era prego, o diabo me batia, né? Alguém já ouviu essa música por aí? Alguém já ouviu? Ninguém ouviu essa música? Já ouviu? Eu era prego, o diabo me batia, né? Era só na porrada, só na pancada, né? O diabo era terrível. Mas agora o Senhor te transportou para o reino. Mas agora você tem um dono, que é um pai, um Deus poderoso. Mas esse Deus poderoso, Ele é bom. Então Deus está falando, olha, não ande aqui atemorizado como você andava lá. Porque agora você recebeu o espírito de poder, de ousadia e não de medo, mas de poder. Poder de Deus. Lá você era escravo. Escravo não tem poder, irmãos. Escravo não manda em nada, nem na sua própria casa. Mas no reino, o que Deus diz que nós temos? Nós temos o quê? Poder. Está aí? Vamos ler aí, ó. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Falhou. Mas de poder. De poder. Você não é mais escravo do diabo. Você agora tem poder de Deus na sua vida. E essa canção ela diz, né? Agora eu sou martelo e sou eu que bato no diabo. Sou eu que bato nele. Mas é mais ou menos isso. A canção é engraçada, mas é isso. Antes o diabo batia em você, porque você era escravo dele. Você não tinha vontade própria. Mas agora você tem poder. Agora é você que bate no diabo. Sai daqui. Sai doença. Sai demônio. Sai crise. Você que prevalece sobre o diabo, amém, irmãos? Porque você recebeu o poder de Deus. E esse poder não é para ficar atemorizado, com medo de novo. Não, estou aqui com Deus, aí se eu errar, Deus vai me castigar. Não, irmãos, para com isso. É que a sua cabeça, Ele é seu pai. Meus filhos, quando fazem alguma coisa errada, eu converso. Você acha que seu pai não conversa com você, não? Ele vai chegar causando problema na sua vida? Projeta o Salmo 136 para nós aí, Isaac. Salmo 136. Esse Salmo 136 fala que
nós devemos render graça ao Senhor. Ah, tá. Você pode abrir na sua Bíblia aí. Nós vamos ler um pouco desse salmo para você entender o sentido desse salmo. Eu vou ler a primeira parte. Descongela, meu filho. Você está com sua Bíblia aí? A palavra do Senhor nos diz. Se tiver com a Bíblia aí, abra ela para nós ler um pedaço desse salmo. Voltou. Eu vou ler a primeira parte, vocês vão ler em uma só voz a segunda parte. Eu vou ler. Não é só esse versículo não, meu filho, eu tenho que descongelar, se não der. Rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom. Aí vocês vão responder, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então eu falo a primeira parte, vocês respondem em seguida. Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, dei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidir a noite, aquele que feriu o Egito nos dias de seus primogênitos, e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho, e por entre elas fez passar mas precipitou no mar vermelho a Faraó e seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. E se nós continuarmos lendo, nós vamos perceber que aqui se enfatiza a misericórdia do Senhor. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós precisamos enfatizar a bondade do Senhor, a sua misericórdia. Você precisa declarar a bondade do Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz, no Salmo 123, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. O salmista tinha essa convicção que a bondade do Senhor é sobre ele. Você tem, meu irmão, essa convicção? Davi aprendeu a lidar com a bondade do Senhor. Por isso que ele quis trazer a arca para a sua casa, para a sua cidade. Porque a presença do Senhor trazia a bondade do Senhor sobre eles. Então nós também precisamos aprender a proclamar a bondade do Senhor. Proclamar a bondade do Senhor na sua vida, na sua casa. Você conseguir enxergar a bondade do Senhor. Olhar para todos os lados e enxergar a bondade dEle. Não deixe o diabo roubar isso. Não deixe ele mudar a sua mente para dizer que Deus é mau, que Deus não é bom, que Deus não cuida de você o suficiente, porque uma porta fechou, porque algo aconteceu, a tempestade veio, a crise veio na sua vida. Não, Ele é bom.
Por isso Ele levou as doenças sobre Ele, as maldições Ele levou sobre si, porque Ele é bom. Então esse cântico tem que estar na sua boca o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Ele é comigo, Ele é com minha casa. Tudo que acontece, havia uma proclamação da bondade do Senhor. Tudo que aconteceu naquele cântico, proclamava-se a misericórdia do Senhor. E nós temos que ser esses que o Senhor levantou para proclamar a bondade dEle. É quando você entende que a bondade de Deus é sobre a sua vida, a misericórdia do Senhor vem, o livramento vem, a vitória vem sobre você. Amém, amados? Que você possa se apegar nesses dias na bondade do Senhor. Veja a bondade do Senhor sobre a sua vida, viva a bondade do Senhor. O Salmo 27 fala que provai e vede que o Senhor é bom. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Você é povo de Deus, não foi você que se fez, mas Deus fez você, para que você pudesse viver debaixo da sua vontade, da sua bondade. Não só ver, mas ter experiências visíveis e apalpáveis da bondade de Deus na sua vida. Então desfrute da bondade de Deus na sua vida. Não se compare com o mundo, não se compare com o ímpio. Não se compare, talvez o ímpio está padecendo, mas dentro da sua casa tem luz, dentro da sua casa tem bondade, irmãos. Fecha seus olhos por um minuto e começa a falar: Deus, na minha vida tem bondade do Senhor. Ah, misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor é bom. A palavra do Senhor fala que rendei graça ao Senhor porque Ele é bom. Nós estamos aqui nessa noite não porque nós temos uma obrigação de estar aqui, não por causa do pastor, mas é porque Ele é bom. Por isso Ele está dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Renda graça a Ele nessa noite porque Ele é bom. Ele é bom sobre a sua vida, Ele é bom sobre a sua casa, Ele é bom sobre o seu casamento, Ele é bom sobre a sua vida financeira, Ele é bom sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, seus negócios. Ele é bom sobre a sua saúde, Ele é bom sobre os seus filhos. Deus é bom, Ele é bom em todo o tempo. Então renda graças a Ele hoje. Libera a palavra de adoração, Senhor. Fala: Deus, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo amor do Senhor sobre a minha vida. O Senhor é bom. Abra meus olhos para a sua bondade, me faça enxergar o Senhor, me faça enxergar o Senhor nessa noite, e faça enxergar o Senhor nesses próximos dias. Que eu veja a bondade do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, que eu possa dar louvores, adorar o Senhor, render graças ao Senhor por causa da sua bondade e da sua misericórdia, que é sobre a minha vida para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém. Amém, irmãos. Você é bom, o Senhor é bom sobre a sua vida, e pelo fato dele ser bom sobre a sua vida, você saber que Ele é bondoso com você, nós podemos ofertar a Ele também. Hoje eu tinha falado com os irmãos, mas eu não trabalhei muito. Durante a semana eu trabalhei mais a questão do jantar. Mas eu disse que a nossa oferta de hoje, nós vamos enviar para a reconstrução do nosso prédio que caiu lá na videira, lá em Goiânia, na videira Praça da Bíblia. Acredito que a maioria dos irmãos viram, saiu todo quanto é jornal durante uma semana inteira. Teve um prédio nosso que caiu o teto e vai ter que demolir todo o prédio, que não aproveita nada, e mês que vem vai começar a construção, e nós vamos ajudar dentro das nossas posses. Nós também seremos participantes daquela obra, porque também nós somos parte da mesma família. Amém, irmãos? Somos parte da mesma família. Então nossa oferta hoje vai ser uma oferta voltada para construção, reconstrução da videira da Praça da Bíblia lá em Goiânia. Vamos fazer lá um novo prédio, e nós vamos estar enviando essa oferta para lá. Se você está aqui, não pode ofertar, talvez não trouxe a sua oferta, você me procura durante a semana. Você pode fazer a sua oferta pelo Pix e me avisar: pastor, essa oferta é para a reconstrução da videira Praça da Bíblia, porque nós vamos encaminhar para lá. Amém, irmãos? Eu vou divulgar ainda durante a semana no grupo, que quem não pôde estar aqui possa ofertar também para essa noite. Então levanta a sua oferta ao Senhor.
Senhor Jesus, nessa noite, nós te agradecemos pela sua bondade, que o Senhor nos permite poder abençoar outras pessoas, abençoar, ó Deus, a reconstrução do prédio, da videira, Praça da Bíblia lá em Goiânia, ó Deus, que caiu. Nós não podemos evitar certas coisas, mas o Senhor nos guardou e nós vimos a sua bondade, porque todas as vidas humanas foram salvas, nenhuma se perdeu naquela tragédia. O prédio caiu inteiro, mas ninguém se morreu, ninguém se perdeu. Nós vemos a bondade do Senhor, e agora, para provar a sua bondade, assim como o mar se abriu e o povo passou em seco, também nós vamos ver as janelas dos céus abertas sobre nós, e o novo prédio vai ser erguido naquele lugar. Aquilo que foi vergonha para nós como igreja videira, fomos noticiar em todos os jornais nacionais, será motivo de louvor ao Senhor, porque o novo prédio para adoração ao Senhor será construído naquele lugar. Homens simples, mulheres simples, crianças, todos estarão ofertando para aquele prédio será construído. Milhares de pessoas se reunirão ali, domingo após domingo, para celebrar o nome do Senhor. E nós aqui Porá somos participantes dessa obra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Traga aqui o gasofilaço, sua oferta. Sua oferta, o seu dízimo. Sua oferta vai para lá e o dízimo é aqui mesmo na igreja. Alguém está dizimando aqui hoje, ou ofertando? Se tiver, permaneça aqui na frente. Estenda suas mãos para o dizimista aqui, irmãos. Pai, nós oramos e abençoamos esses irmãos que têm confiado na fidelidade do Senhor. Pai, eu abençoo cada um deles, que eles possam desfrutar da sua graça sobrenatural, transbordante sobre a sua vida. Pai, que o Senhor venha multiplicar riqueza nas suas mãos, porque eles não deram ouvido a Mamon, mas deram ouvido à palavra do Senhor, deram ouvido à sua voz, à sua bondade. Eles confiam no Senhor, eles não confiam em si próprio, não confiam na sua riqueza, mas confiam que tudo na vida deles vem do Senhor Jesus. Que eles possam permanecer com o coração assim, voltado para o Senhor. Que o Senhor venha recompensá-los em abundância na sua casa, na sua saúde e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu declaro que todo o restante da sua vida é santificado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cear ao Senhor. Vamos ficar de pé para nós cearmos. Enquanto isso, o Rafael vai tocar uma canção, enquanto nós distribuímos uma ceia, para nós finalizarmos o nosso jejum nessa noite, ceando juntos como igreja. Aleluia. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és. Declarar isso ao Senhor. É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai. Vamos declarar com toda a nossa força. Ele é bom. É quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai. Aleluia, glória a Deus. Ele é bom, Ele veio por nós, Ele deixou o seu trono de glória. Ele era rei,
mas se fez homem, mas não só homem, ele se fez servo e habitou entre nós. Foi humilhado, foi transpassado pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Isso por quê? Porque ele é bom. Ele manifestou sua bondade na cruz. Isso aqui não é um ritual crente, evangélico, religioso, não, irmãos. Isso aqui é algo espiritual. Nós estamos celebrando a bondade de Deus, a maior expressão do amor que foi na cruz. E o Senhor Jesus falou que nós devemos lembrar disso até que Ele venha. Nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus. Nós estamos lembrando da bondade de um Pai que ama os filhos, que nos ama, que nós escolhemos pecar, mas Ele escolheu nos salvar do pecado. Ele escolheu nos tirar das garras do diabo. Isso fala de um Pai bondoso. Levanta o seu pão. Fala assim: Senhor Jesus, esse é o teu corpo que foi moído, que foi entregue na cruz pelos meus pecados. Naquela cruz o Senhor levou as minhas maldições, os meus pecados, as minhas crises, a minha pobreza. O Senhor levou as doenças, o Senhor levou a culpa, a condenação, para que eu tivesse uma vida feliz, abundante. Senhor Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E nessa noite eu rendo graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia de ter me encontrado quando eu estava perdido. O seu sacrifício naquela cruz me encontrou no dia mais difícil, mais escuro da minha vida. A sua luz me alcançou. Aleluia, glória a Deus. Pega o seu cálice. Fala: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Eu fui comprado por esse sangue, o sangue do Cordeiro, que foi imolado no meu lugar. Nele não havia pecado e culpa, mas Ele levou sobre si os meus pecados, as minhas maldades, as minhas iniquidades, e me deu o seu perdão, a sua vida, a sua glória. Ele me deu a sua justiça, Ele me deu a sua santidade. Hoje eu sou filho amado de Deus, porque Ele é bom, e a sua bondade me salvou da escuridão do pecado, da escuridão da maldição, da escuridão do império das trevas. O sangue de Jesus me resgatou, e hoje eu rendo graças pela sua bondade e misericórdia para comigo, que é eterna, em nome de Jesus. Pode cear nessa noite com essa revelação que Deus é bom, e você está celebrando isso, e você está declarando e reafirmando essa aliança com Deus. Mas Ele já reafirmou essa aliança com você lá na cruz, e não há nada que quebra essa aliança com você. A bondade de Deus é sobre a sua vida nessa semana. Para tudo que você for fazer nesse dia, meus irmãos, eu declaro que é uma bondade de Deus sobre a sua vida. Se você vai trabalhar, tem bondade no seu trabalho. Se você vai procurar emprego, tem uma porta aberta da bondade de Deus para a sua vida. Se você vai fazer qualquer coisa, tem bondade de Deus disponível para você. Eu declaro sobre a sua casa nessa semana: tem bondade, tem misericórdia sobre você, em nome de Jesus. Amém, amados? Estamos encerrados por hoje, que Deus abençoe. Amanhã estamos aqui com o primeiro dia do nosso cursão em CTL. Cumprimente uma pessoa, 2, 3, e fala: olha, tem bondade e misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Declare sobre o seu irmão:
Declare, não sai sem declarar sobre a vida de alguém.